Número 7. Aqui, galera, nós vamos ver que é uma questão interessante que trata das tecnologias da informação e da comunicação, falando exatamente dos né, os crimes que são praticados e muitos através dessas tecnologias, né? Então, um texto de tamanho considerável é uma crônica jornalística, e que o cronista vai falando o tempo dele, como é que eram esses crimes e como as tecnologias, né, tornaram esses crimes bem mais fáceis de se fazer ou bem mais rápidos e difíceis de descobrir. Então, sublinhei algumas partes aqui interessantes do texto para que você possa entender o propósito da questão. Dê uma olhada aí nesse parágrafo aí, o segundo parágrafo que aparece na tela. Ó. Hoje em dia, tudo tornou-se muito mais fácil. Então, ele já faz um paralelo, né, do hoje com ontem. Hoje em dia, tudo tornou-se muito mais fácil. Os estudantes universitários compram suas drogas online e elas chegam pelo correio ou trazidas por mensagem de bicicleta. Olha aí o argumento do autor do texto falando sobre essa facilidade propiciada exatamente pelas tecnologias. Aí vem mais 3 parágrafos do texto, em que eu marquei novamente a Dark Web, chamar a atenção para esse elemento da Dark Web. Está explicado a internet oculta que só pode ser acessada com navegadores especiais, ou seja, só pessoas que são expert em certos navegadores podem acessar a Dark Web, e é chamada assim a internet, né, exclusa, negra, exatamente porque faz menção ao crime, tá certo? Aí mais embaixo, ó, é uma operação eficiente e quase sempre sem estresse. Nos últimos 5 anos, os delitos virtuais assumiram proporções industriais. Hackers, programadores e engenheiros trabalham em período comercial e usam técnicas sofisticadas para encontrar alvos. Então, você está vendo aí o pessoal que domina essas ferramentas relacionadas às novas tecnologias, trabalhando aí em nome do mal, né? Então, fica mais que evidente que o texto realmente está fomentando esse ponto de vista. Olha aí, a polícia vem detectando esse tipo de crime, aliás, esse tipo de prática, em todos os setores do crime. No tráfico de pessoas, em que refugiados recebem cartões SIM para auxiliar sua passagem pelas fronteiras, na ascensão do Bitcoin e outras criptomoedas para comercializar bens ilícitos, no uso onipresente de serviços de mensagens criptografadas para o comércio de espécies selvagens ameaçadas e, sobretudo, na distribuição de drogas recreativas e farmacêuticas. Então, note que no final do texto ele amplia, né, o alcance dessas ferramentas em relação à questão dos variados crimes que podem ser cometidos. Marquei para você em vermelho, para você entender qual é o propósito da questão do texto, da análise da questão de número 7. Agora nós vamos a ela, olha aí. O texto faz referência às modernas tecnologias da informação e da comunicação. A crítica feita a essas tecnologias se fundamenta no impacto que provoca em relação. Antes de nós lermos as alternativas, é interessante falar sobre a competência que vai tratar exatamente dessas tecnologias, que é a competência 9, a habilidade 28. Ok, beleza? É a competência que vai se voltar exatamente para as tecnologias da informação e da comunicação, o impacto dessas tecnologias, certo? A linguagem dessas tecnologias e a função social que elas ocupam. Então, vamos lá. A facilidade de se obter drogas ilícitas, ó, marquei aí, ó, elementos em vermelho para chamar a sua atenção no enunciado. As modernas tecnologias da informação e da comunicação. A crítica, ó lá, o elemento chave que você vai observar no enunciado para entender a questão. A crítica feita a essas tecnologias se fundamenta no impacto que provoca em relação à facilidade de se obter drogas ilícitas, toca nesse, mas é algo muito restrito. Será que é só a facilidade das drogas que ele está citando? Aí vem a letra B. O papel atuante das polícias no combate aos crimes virtuais. Esse argumento você não viu no texto. Muito pelo contrário, apesar de a polícia combater, é cada vez mais difícil, né, lidar com esse tipo de crime. C. Ao aperfeiçoamento de técnicas para aplicar golpe nos diversos setores. Vamos deixar essa daí quietinha. D. A ascensão de criptomoedas como Bitcoin. Isso também é tratado no texto, tá? Mas essa ascensão de criptomoedas aí que você está vendo, ó, como Bitcoin, é um dos elementos que ele cita, mas usado para comercializar ilicitamente, tá certo?
Então, não é naturalmente somente a ascensão das moedas como Bitcoin que a crítica está tratando. E a letra E é a comercialização de espécies selvagens em extinção. Isso também é tratado no texto, mas aí eu chamo a atenção. Não foi só esse aspecto. A crítica ela gira em torno de muitos crimes que são praticados, né, através das tecnologias da informação e da comunicação. Por isso a resposta, galera, está lá na letra C, ó. Ao aperfeiçoamento de técnicas para aplicar golpes nos diversos setores. Como você está vendo aí, ó. Você está vendo setores como a economia, setores como o tráfico de animais, drogas. Então, a crítica é bem espalhada mesmo. Por isso a resposta está aí, letra C.